5, versículo 7. Vamos ler o versículo 6. Hebreus 5, versículo 6 fala assim: como também diz noutro lugar, tu és um sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. Está citando o Salmo, né? Ali também o Salmo 110, amém? É o salmo mais repetido na Bíblia, é o Salmo 110, caso você não saiba. Mas, enfim. Aí o 7 fala assim: o qual, nos dias da sua carne, oferecendo com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas ao que o podia livrar da morte, foi ouvido quanto ao que temia. Amém? O que ele temia? Ele temia sair da vontade do Pai. E graças a Deus que ele nunca saiu. Depois nós vamos falar sobre isso em nome de Jesus. Então, né, irmãos, para nós saber que Jesus ele se fez carne, claro que sem pecado, né, irmãos? E aqui fala que o próprio Jesus orava. Então é aquilo que nós falávamos semana passada. Tudo que ele manda, ele fez o quê? Primeiro e melhor. Né? Tudo que ele manda, ele fez primeiro e com perfeição. Às vezes a pessoa fala, mas eu sou imperfeito. Mas em que parte da Bíblia que ele manda você não fazer algo porque você é imperfeito? Não tem. Então, como eu pregava semana passada, né? Quem crê em mim fará as obras que eu fiz e até maiores, porque eu vou para o meu Pai. Então fazer as obras que ele fez e até maiores, ele foi perfeito, mas ele fala, mas você sendo imperfeito, crendo em mim, pode fazer o quê? As mesmas obras e até o quê? Maiores. Ali não falou, você não é perfeito, ele não atribui a perfeição dele, senão como é que ele vai mandar você fazer uma coisa que você não tem condição? Ou senão como é que ele vai fazer uma promessa que não tem como se cumprir? Então é verdade, amém? E assim, então, como eu vejo aqui, ele oferecia grande clamor e lágrimas, orações e súplicas, amém? Então ele não só ensinou a orar, mas ele fez o quê, irmãos? Mas ele também o quê? Orava. Aí eu confesso que eu fico, né, irmãos, assim, meio, isso só na glória que eu vou saber, o que ele orava? Por quê? Poxa, se ele pensava, ele e o Pai já eram um só, amém? Né? Ele e o Pai já eram um só. Ele e o Pai já né? E o Espírito também, claro, né? Pai, Filho e Espírito. Por que ele orava? Por que ele ficava lá? Eu sempre digo, né, moço? Eu sou pregador de Bíblia. Leia os Evangelhos. Você não acha Jesus demorando para curar ninguém? Você não acha Jesus demorando para expulsar demônios? Mas lá no Gadareno ele insistiu. Não, mas o demônio saiu. Né? Você não acha ele demorando, irmãos, nem para ressuscitar mortos. Era 2, 3 palavrinhas e deu para a bola. Não é verdade? Mas agora, se você vai ler os evangelhos, você acha que às vezes ele saía à madrugada ainda e ia orar. Né? Você acha que às vezes ele passava a noite em oração. Você acha que às vezes ele passava ali momentos a sós com Deus. Então você vê que ele não perdia tempo com o diabo, mas, entre aspas, ele perdia tempo com Deus. Então ele é o meu padrão. Então ele me fala o quê, irmãos? Que eu tenho que passar muito mais tempo na adoração do que o quê? Na libertação, na determinação. Porque, na verdade, o meu êxito na determinação depende o quê? Do tempo que eu passei o quê? Na consagração. Por isso o pessoal fala em Tiago diz... resistir ao diabo e fugirá de vós. A Bíblia não diz isso, não. Leia o versículo todo que ele fala o quê? Sujeitai-vos, pois, a Deus. Então você tem um porque vem antes. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Gálatas fala, né? Você não satisfará a conquista da carne. A Bíblia não diz isso. Ela fala o quê? Andai em espírito. Não satisfará o desejo da carne. Então Jesus estava na carne, irmãos. É claro que ele, na carne, eu digo como ser humano, né? É claro que ele não podia pecar.
É claro que ele não tinha, né, o sangue, né, de Adão que nós temos, né? Mas você vê que ele era um homem de oração. Ele era um homem que orava. Ele era um homem, né, que realmente que se consagrava. Com certeza em favor do povo, né, das pessoas. Com certeza, né, buscando ali a direção do Pai. Amém? Mas como eu falei, é um mistério, porque se ele e o Pai são um, ele é só ele falar e o Pai já sabe. Né? Mas assim mesmo, ele passava o quê? Pode ver, ele orou a madrugada toda para chamar os 12. Né? Ele orou, né, ali em João 17, que é tão linda a oração que ele fez por nós, por todos aqueles que haviam. Pode ver, Jesus era um homem de oração. A própria oração do Pai Nosso que nós temos, que não é para ser rezada. Pai Nosso, não sabe o que? Entendi nada. Maneiras de orar, amém? Os discípulos do falam assim, Jesus, nos ensina a fazer milagres. Eles nunca pediram isso. Jesus, nos ensina a pregar bem. Eles nunca pediram isso. Mas eles viram o quê? Jesus, nos ensina a orar. Como também João Batista ensinou os discípulos dele. Ele falou o quê? Não, pessoal, o que importa é o coração. É assim? Foi isso que disse? Não, pessoal, faz o teu melhor que Deus entende. É isso? Então, tem um jeito certo de orar sim. Porque ele falou, pessoal, vocês vão orar assim. Pai Nosso, tá? Depois começa, né? Então, ali não é para rezar, mas o quê? É a maneira de orar, amém? Né? Digamos, as orientações para nós. Então, tem com certeza. Ele falou assim, ó, não, Deus, olha o coração. Ele não falou isso. Ele falou, deixa que eu vou ensinar. Vocês vão orar dessa maneira, amém? Isso lá em Mateus 6, né? Enfim, em Mateus em diante, Mateus, Lucas também, né? Enfim, ele era um homem de oração. Então ele fala o quê? O qual, versículo 7, nos dias da sua carne, oferecendo com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas, ao que o podia livrar da morte. Foi ouvido quanto ao que temia. Isso aqui é muito forte, eu cito muito o versículo 8. Ainda que era filho, aprendeu a obediência por meio daquilo que padeceu. E sendo ele consumado, vem a ser a causa da eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Depois você pode ler o resto, né? Mas você viu? Pastor, mas ele era desobediente. Por que ele teve que aprender a obediência? Aprender o que, irmãos? De passar. Amém? Às vezes a pessoa fala assim, ó, não, Deus te entende. Irmãos, um médico, ele pode fazer a especialização da doença X. Ele pode saber os sintomas, ele pode saber tudo. Legal, ele vai poder ajudar alguém. Mas agora, se ele sabe tudo que aquela doença ali faz e produz, e como ataca e como trata, mas ele também um dia teve aquilo ali. E ele então, irmãos, experimentou os mesmos sintomas. Quando ele vai falar com o paciente, ele vai falar o quê? Da teoria? Ou ele vai falar o quê? Da experiência também? Hã? Da experiência? Né? Diz que não falando mal dos médicos, mas diz que os médicos não ouvem os pacientes. Diz que dá menos de 20 segundos. O médico começa, o paciente começa a falar o que sente. Pega. Isso é pesquisa. Menos de 20 segundos os médicos demoram para falar com o paciente muitas vezes. Às vezes nem olha na cara, né? Olha lá. Ah, senhor! Não são todos, né? Mas misericórdia, não, acho que a pessoa que tentou fazer veterinário e rodou, né? Aí ficou da gente. Misericórdia. Que tristeza, né? Mas Jesus não. Diz o quê? Ele experimentou. Ele nunca pecou. Ele nunca balançou. Ele nunca errou. Mas quando alguém fala assim, Deus te entende, eu falo assim, eu discordo. Deus não apenas me entende. Deus, Jesus, né? Passou o que eu estou o quê? Passando. Ele ficou doente com todas as nossas doenças na cruz do Calvário, assim como ele ficou pecador, né?
O que? Com todos os nossos... ficou pecado, né? Não pecador. Ele ficou pecado com todos os nossos pecados. Isaías 53 fala, né? Homem de dores, que sabe o que é padecer. Até os 30 anos, mais ou menos, ele trabalhava como carpinteiro. Não é marceneiro, amém? Marceneiro é que trabalha com madeira. Ele era carpinteiro. Carpinteiro era o faz tudo. Podia fazer uma mesa, podia botar uma lajota. Ele era o faz tudo. E a não ser que ele tivesse, irmãos, alguma coisa especial, que eu duvido que ele tenha, as mãos de Jesus, com certeza, irmãos. Como é que é um mestre de obras aí? Alguém que puxa massa, que pega tijolo, é tudo lisinha? Às vezes você vê aqueles Jesusinhos dos filmes, né? Branquinho, olhinho verde, nada contra quem tem olho verde, tá? Né? Cabelinho assim, né? Tratado com, né? O shampoo da aloe vera. Aí aquela coisinha, né? Não vou nem falar aqui gravando, porque depois eu vou cancelar. Não, mas misericórdia, ele não era assim, não. Ele tinha as mãos brutas. Ele tinha as mãos surradas. Ele era o quê? Ele era alguém que sabia o que era padecer. Amém? Não era um gurizinho que ficava debaixo da saia da mãe. Ele era homem de dor de saber o que é padecer. E até os 30 anos ele foi carpinteiro junto com o pai dele. Amém? Ele trabalhava, então não tinha... Ele tinha as mãos calejadas, machucadas. Amém? Jesus era grosso nas suas mãos, ele não era delicadinho. Talvez ficou depois, né? Dos 3 anos e meio que ele ganhou folga, né? Mas depois dos 3 anos e meio, cravaram os cravos na mão dele, né? Mas enfim, ele se identificou. Então quando eu falo assim, Deus te entende. Ele entende, mas o que é esse entender? Não é a teoria, realmente o que? Jesus passou aquilo que eu passei. Só que sem pecado, né? E para que ele possa ser o quê? A causa da eterna salvação para aquele que lhe obedece. Né? Por isso que falamos, leia os evangelhos. Toda a Bíblia é benção, né? Jesus foi rejeitado pela família. Né? A mãe dele queria lá em Marcos 3, né? E depois em Marcos 6, amarrar ele. Né? Tá louco? A Maria. Né? O meu pai me rejeitou. Mas o pai não rejeitou o filho na cruz também? Pai, porque o Senhor me abandonou. Me fala um trauma. Jesus passou por todos. Me fala uma luta. Ele passou por todos. Me fala um sofrimento. Ele passou por todos. Porque nós temos os nossos sofrimentos. Ele sofreu o quê? Por toda a humanidade. Então, por isso que ele orava bastante. Então, só nisso aqui já é um exemplo que o homem de Deus e a mulher de Deus tem que ser uma pessoa de oração. E aqui nós vamos ver, deixa eu ver se dá tempo ainda. Dá tempo. Lucas capítulo 22. Então eu falo para você, irmãos, toda a Bíblia é a palavra de Deus. Amém? Mas leia de novo os evangelhos. Leia assim, com essa visão que eu estou te falando. Olha como é que ele orava. Olha como é que ele sofria, como é que ele era, né? O evangelho que mais fala sobre Jesus orando, irmãos, é Lucas. Amém? Lucas bota Jesus como o filho do homem. Amém? Eram 4 evangelhos. Claro, tinha mais, né? Mas foram 4 evangelhos, estão na Bíblia, cara, não, que são de Deus, e cada um chama atenção para uma parte. Amém? Né? E o que mais mostra Jesus orando, por isso que eu falei, lê a Bíblia de novo, começa a marcar como ele orava, quantas vezes fala que ele orava, você vê que ele era um homem de oração. Como alguém disse um dia, né? Nunca houve alguém mais ocupado que Jesus, mas mesmo assim ele foi um homem de oração. Eu tenho tempo, não tenho tempo para orar. Tem. E a madrugada? Tem que dormir. Lucas 22. Não vamos pegar aqui o trem andando, amém, irmãos? No versículo 39. Lucas 22, 39. Fala assim, Lucas 22, 39. E saindo foi, olha só, como costumava para o Monte das Oliveiras. E também os seus discípulos tanto era, normal ele estar ali, que você vê que nos outros evangelhos fala, né,
que Judas também sabia onde é que era. Né? Então você vê que até o traidor sabe onde é que ele ia orar. Né? Então era um costume, amém? E foi como costumava para o Monte das Oliveiras. E também os seus discípulos o seguiram. Então você vê que era normal eles estarem ali orando, amém? E aí vem a parte tão famosa, 40. E quando chegou àquele lugar, disse-lhes, orai, para que não entreis em tentação. Até, né, isso aqui está em Mateus 26 e Marcos 14, né? Até lá em Mateus fala, porque a carne é fraca, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Às vezes eu vejo pessoa que fala assim, ai pastor, mas a carne é fraca. Eu falo assim, amigo, faça o favor de falar o versículo todo, tá? O que o versículo todo fala? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Em verdade, a carne é fraca, mas o espírito é pronto, né? Ou forte, né? Ele mandou o quê? Você na carne ou orar? Por eu saber que a carne é fraca, tem que ver o quê? Em espírito. Por saber que a carne é fraca, tem o quê, irmãos? Tem uma vida o quê? De orar, de oração. Você viu? Lá em Hebreus 5, nos dias da sua carne, claro, carne ali é sentido homem, né? Não pecado ali, né? Ele o quê? Ele ofereceu muitas orações. Ele se limitou, né? Então, na oração, ele buscava, ele falou o quê? Ore para que não entre em tentação. Ou seja, tanto pedir, Deus, não deixe eu em tentação, como ele fala no Pai Nosso, né? Como também a oração me ajuda o quê? A não cair em tentação. Né? Não vamos botar, né, um selo. Então quem quer tentação é porque não ora. Eu não vou, né, ser radical a dizer isso. Que 100% das vezes é isso. Mas Jesus dá a entender o quê, irmãos? Que uma boa parcela de tentação eu não vou cair. Apenas, entre aspas, apenas, né? Se eu for uma pessoa que ora. Amém? Então nós precisamos ser pessoas de oração. A Bíblia fala quantas horas tem que orar por dia? Não fala. Mas Pedro e João iam lá a hora da oração às 3 horas. Sim, se no templo tinha oração às 3 horas, você ia que hora lá? 5 da manhã? Poxa, vocês iam às 3 horas, amém? Você vai vir aqui na igreja hoje, meio-dia? O culto começa às 8 horas, meio-dia ele está fechado, deixa eu almoçar também. 2 horas abre de novo. Você vai no horário que tem também. Então, se eles forem às 3 horas, porque tinha o quê? A hora da oração. Então, a Bíblia não diz. Se alguém te falar que temos, você fala assim, eu quero 3 versículos dentro do contexto, no Novo Testamento, onde diga que eu tenho que orar 1 hora por dia. No contexto, não vem com versículo isolado. Ninguém nunca vai te dar, porque não tem. Blá, blá, blá. Não tem. Não é eu acho, eu penso. É Bíblia. Nós somos igual aos bereanos. Nós examinamos se está na Escritura. Se é assim, é. Se não é, não ouço. Se ensina ou não. Amém? Então, quer dizer, não tem. Então, você vê que a oração, ela é um mandamento. Mas o tempo de oração não é. Então, você vai ter que, né, sentir de Deus. Não, estou precisando orar 1 hora por dia, pastor. Vai que vai ser bênção de Deus, amém? Deus te deu 24 horas, você separou 1 hora só para ele. É bênção, amém? Mas o outro irmão lá pode sentir de orar de madrugada. O pastor, de madrugada a fila é menor. Mentira. Onde tem mais gente no hemisfério? No nosso lado ou no hemisfério oriental? Onde fica a Índia, China, Coreia? Amém? Do outro hemisfério. Então, quando aqui é dia, lá é noite, vice-versa. Amém? Onde ficam as maiores igrejas do mundo? Coreia, tem igreja lá com 30, 40 mil, é a média, amém? Então, na verdade, a fila é maior, porque lá eles estão acordados orando. Então, você tinha que orar quando eles estão dormindo. Porque daí, amém? Que aí a fila é menor, porque de madrugada a fila, na verdade, é maior, porque lá é dia. Eu gosto de dar nos dedos assim, porque a pessoa faz com umas besteiras e quer botar como doutrina o que nunca foi. Não, irmãos.
Mas você pode sentir, exemplo, nós estamos quem está naqueles 40 dias de oração com o pastor Victor, né? O pastor Victor foi embora, mas eu continuo a oração porque eu não fiz com ele essa aliança, eu fiz com Deus. Então hoje eu estava lá 3 da manhã acordado lá, hoje estou mais cansado, né? Hoje a gente está mais animado, hoje estava cansado. Estava voltando de viagem, né? Tinha voltado e estava cansado. Mas eu orei! Eu orei. Obrigado, Jesus. 18º dia, acho, né? Vamos lá. Né? Eu orei. Eu fiz com Jesus. Né? Mas pode ser que a outro dia Deus me fale para mim fazer uma oração à meia-noite. Amém? Então não tem certo. Tem que preparar o teu dia. Amém? Como eu falei, vai ter pessoa que vai estar tão cansada que ela só quer chegar no serviço e quer dormir. Então ela vai o quê? Ela sabe que ela vai lá com sono. Deus, fica com Deus, abençoa meus amigos, derruba meus inimigos. Pai, perdoa os pecados de Jesus, fica com Deus, anjo Gabriel. É para falar besteira? Ou você faz que nem eu, ora caminhando, e se conseguir orar dormindo e caminhando, aí ganha o Oscar, né? Porque ganha um Nobel, amém? Né? Ou você acorda de manhã, então, vai descansar. Acorda um pouquinho mais cedo, que seja meia hora, amém? Faz de manhã. Agora tem pessoa que é o contrário, não é verdade? Tem pessoa que então, cada um vai ter o seu momento de oração, amém? Não, mas eu vou fazer um propósito de orar durante uma semana, 1 hora por dia. Deus te abençoe, vai firme, amém? Mas ele falou que orar para não entrar alguém em tentação. E vocês precisam orar, gente, porque a oração vai livrar vocês da tentação, né? Mas, enfim, a gente aprende com o que ele falou e com o que ele passou. Ele fala aqui agora, assim, ó, 41. E apartou-se dele cerca de um tiro de pedra. Dá mais ou menos 30 metros, tá? E pondo-se de joelhos, orava, né? Dizendo, Pai, se queres, passa de mim esse cálice. Ponto e vírgula é uma pausa, né? Quer dizer que houve um tempo, depois houve outra parte. Todavia, não se faça a minha vontade, mas a tua. Aqui está resumido, né, irmãos? Como nós sabemos que ele orou aqui 3 vezes. Será que ele ficou orando durante horas a mesma frase? Pai, claro que não, né, irmãos? Mas o resumo do que ele falou, o quê? Pai, se o Senhor puder, passe esse cálice da minha vida. Mas, se não der, não faz a minha vontade. Faz o quê? Faz a tua. Amém? Olha ali a tentação, a parte, né, irmãos, não de pecado, né? Ele não tinha como pecar. Mas a parte humana de Jesus. Lembra que eu preguei semana passada aqui em João 12? Quem não estava, escute a mensagem, né? Ele falou o quê? Né? Se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, o que dá muito fruto. Quem ama a sua vida, perdê-la-á. Mas quem nesse mundo odiar a sua vida, guarda-la-á para a vida eterna. Se ele não tivesse se entregado, será que ele morreria de alguma doença ou estava vivo até hoje? Quem veio a semana passada sabe, irmãos, amém? Ele fala claramente em João 10 que ninguém matava ele, mas que ele o quê? Voluntariamente o quê? Dava a sua vida. Ele tinha poder para dar e para tomar o quê? De volta. Você acha mesmo que o homem ia matar Jesus? Ele estava até hoje. Pastor, mas por que ele não continuou? Porque com certeza, irmãos, ele glorificado, né? Ele foi ressuscitado, claro, né? Ele ressuscitado à direita do Pai, né? É melhor do que ele aqui, né? Então, glória a Deus que ele mandou o Espírito Santo para ficar em nós, sobre nós e por nós, né? E um dia ele volta para nos buscar, graças a Deus. Amém? Mas ele falou, passa de mim o cálice. Mas se não der, não se faça a minha vontade, mas o quê? Mas a tua. Eu quero te obedecer, Senhor. Fazer a tua vontade está além do que eu queira. Como alguém diz, irmãos, todo mundo diz que é servo, até a hora que chega tem que mostrar alguma coisa. Às vezes, deixa eu falar um pouquinho mal dos colegas. Falando mal de mim mesmo, se eu fizer a mesma coisa. Às vezes você troca um pastor, ele está numa igreja grande, povão.
Você manda ele para uma igreja lá de fundo de quintal, às vezes até começar uma obra. Ah, não vou. Às vezes você troca um pastor que está há 10 anos no lugar. Ah, irmão, vai embora. Ah, não vou. Eu vou sair e vou abrir a minha igreja. Está errado, moço. O dia que a gente deu a nossa vida ao ministério, tem que fazer o que? A vontade de Deus. Ah, eu queria domingo. Não, não tem. Domingo de manhã pastor não dorme. A não ser se já folga, né? Mas geralmente porque pastor não dorme domingo, mas domingo de manhã o povo está lá buscando a Deus, amém? Ele tem que estar lá pronto em nome de Jesus. Então a gente deu a nossa vida, né? Às vezes tem sonhos, planos, passeios que você entregou. Quem aqui é um obreiro, você tem que saber. Fazer a vontade de Deus. É chegar mais cedo na igreja e ir embora depois do povo. O obreiro foguete não presta para a obra de Deus. Entra correndo, sai correndo. Claro, a não ser quando trabalha em plantão, né? Aqui eu tenho irmãos que trabalham em plantão, né? Pastor, eu vou sair correndo porque daqui a pouco eu vou trocar de roupa, eu vou trabalhar. Aí você entende, amém? Mas não é todo mundo também não. Ele tem que saber. A minha escala é domingo, eu não tenho horário, eu tenho horário para chegar na igreja. Eu não tenho horário para voltar para casa. Porque ali é o meu momento. Primeiro que ninguém trabalha todo dia, tem escala, né? Mas eu tenho que botar o meu coração, amém? Eu tenho que fazer isso. Eu sempre digo quando uma pessoa sai da obra, duas coisas que a pessoa para de fazer, evangelismo e faxina. A pessoa já está na obra, ela sai da igreja, sai da obra, há duas coisas que a pessoa para de fazer, evangelismo e faxina. Ela não vem mais limpar a igreja e não vai mais faxinar. Cuidem, vocês que são obreiros, ou você que é povo, cuidem, não vem mais. Ai, faço para Deus. Ué, por que não costumam fazer então? Amém? Então eu vou ter que renunciar. Às vezes tem gente que às vezes está sentado e sente o chamado para fazer a obra de Deus. Né? Mas aí vou fazer o quê? Né? Eu vou ter que... Mas e quando não teve que pegar firme com Jesus? Amém? Todo mundo tem que ser firme. Ah, é melhor um membro abençoado com obreiro atrofiado. Primeiro, onde é que isso na Bíblia? Isso é frase de homens. Eu te digo uma coisa, se não é um obreiro abençoado, vai ser um membro atrofiado. Porque quem faz a obra aqui, tu não te consagra mais quando faz a obra de Deus? Tu não busca mais? Aí que você está como um membro agora, você vai buscar mais? Ah, conta outra história da carochinha, porque aqui não cola. Vai buscar menos. Às vezes a pessoa tem que fazer o quê, irmãos? Deus, não se faça a minha vontade, mas a tua. Às vezes a pessoa está desempregada. Todo dia vem na igreja. Deus dá emprego, a pessoa... hoje eu não vou porque eu estou cansado. Então Deus tira o emprego para a pessoa ir de volta. Não tira o emprego. Então aprenda a organizar o teu dia. E vai para casa de... Você vê, aqui tem irmãos que podem vir durante a semana na igreja. Não vêm porque não querem. Porque acham custoso, pesado, ou são preguiçosos mesmo. Mas agora tem irmãos aqui que só vêm na igreja domingo. Porque trabalham aqui, às vezes, de segunda a sábado, às vezes de cedo até tarde da noite. Mas domingo a pessoa está na casa de Deus. Amém? Podia sair, passear, viajar. Não há nada errado contra isso. Não, primeiro eu vou na casa de... Então ele está me mostrando, e a vocês também, amém, irmãos? Que por maior que seja a tua renúncia e a minha, nós nunca vamos renunciar tanto como ele renunciou. Por maior que o cálice amargo que você beba por obedecer a Deus, nunca vai ser tão amargo quanto o que ele bebeu. Amém? Mas ele falava no final, Senhor, que não se faça a minha vontade, mas a tua. Amém? Você que desistiu, onde é que está a palavra que Deus mandou você desistir? Deus não dá a palavra para ninguém desistir. Deus não dá. Então tem que se entregar para Deus. Ah, mas os meus filhos são pequenos, pastor. Aí cresce, desculpa que tem um colégio. Aí casa, desculpa que tem os netos. Quando é que vai fazer a obra de Deus? Tem que renunciar. E ele falou, eu vou renunciar. Amém? Eu digo, não digo só Abraão, eu digo foi outras coisas. Amém? Outras coisas também que a pessoa pode fazer, né? Então, glória a Deus. Vamos terminar aqui. Olha só, 43. Tem a mensagem aqui mais comprida um pouco, mas é bênção, né? Não, fosse abobrinha, né? Os caras vão lá, ficam uma hora no Olímpico, lá no Olímpico, na arena, né?
E vão lá no Beira-Rio, viu 3 horas de futebol lá, porque chega antes, come cachorro quente, conversa fiado, né? Por que não pode vir na igreja ouvir 45 minutos? Pode sim, pode, mano. Se não podia, vai se converter. Pode sim, amém? Que palavra para nós terminar começar a nossa semana, porque hoje é domingo, é o primeiro, né? Não sei quem está me ouvindo e que dia você vai ouvir, mas aqui é domingo. 43. E apareceu-lhe o anjo do céu, que o confortava, né? Dava força, né? Não adiantou. 44. E posto em agonia, orava mais intensamente. Quanto mais agonia, mais oração, né? Orava mais intensamente. Isso aqui é muito lindo, mas. E o seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue que corriam até o chão. Quando foram prender Jesus, irmãos, Jesus estava o quê? Manchado de sangue já. E agora para perceber que que Judas beijou a cara ensanguentada de Jesus? Porque já começou ali, irmãos. Amém? Depois ele foi, né? Ele sofreu, claro, né? A ponto de perder todo o sangue, como fala, né? Salmo 22. Mas ele já começou ali, estava todo ensanguentado já, aquela poça de sangue já ali. Né? Diz os que entendem, né? Que o coração da pessoa tem que bater a mais de 300 por minuto para poder isso verter sangue. Quem é que vai aguentar, né? Ele ali orava. Eu não sei o que ele orava, mas ele orava. Quando começou a sair sangue, né? Tinha uma poça de sangue ali. Já começou ali, irmãos. É por isso que fala lá Hebreus 5, né? Você não resistiu até o sangue ainda, combatendo contra o pecado. Jesus foi, glória a Deus, né? Ele é o nosso exemplo, obrigado, Jesus. Foi por nós, amém? Eu vou parar aqui no 45, 46, fala assim. E levantando-se da oração, foi ter com os seus discípulos. Aqui é resumo, né, irmãos? Mas nos outros evangelhos fala que ele foi 3 vezes, amém? E lá ele repreende porque nenhuma hora eles puderam orar. Então, entendemos que ele orou 1 hora e voltou. Orou mais 1 hora e voltou, amém? Aqui está resumido, né? E aí fala, mas vamos ler aqui como está em Lucas, né? Aqui está resumido, amém? Lucas, aí o 45 fala, e levantando-se da oração, foi ter com seus discípulos, e achou-os dormindo de tristeza. Estavam tão angustiados, não. A gente sabe que é Tiago, Pedro e João, né? E chegaram a dormir de tanta tristeza. Aí eu vou parar aqui. E disse-lhes, por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Que forte, né? Os discípulos não aguentaram. A gente sabe que ele chamou Tiago, Pedro e João, né? Fica aqui, vamos orar. Não deu certo. A gente sabe que, né, irmãos, os homens falharam com ele. Você vê que o anjo desceu do céu e dava conforto para ele. Não adiantou. Porque ele ficou com mais agonia e começou a orar mais ainda. Amém? Então você viu, irmãos, que nem os anjos e nem os homens puderam dar um amparo para Jesus naquele momento. Amém? Para você ver como a obra da salvação nossa não é de homem, como até Pedro fala, Deus nem homem e nem anjo, mas o que? Algo que vem o que? Da própria presença de Deus. Eu sempre prego, Jesus não morreu para pagar o diabo. Jesus morreu para nos religar com o Pai. O diabo estava nesse espaço que ficava entre nós. Então Jesus o que? Nos religou ao Pai. E não foi fácil. Um dia lá no céu nós vamos conseguir sentir com toda a intensidade, né, o amor, o clamor, a agonia que foi esse momento, né? Eu creio que só na glória nós vamos poder sentir o que foi realmente, né, irmãos, a obra na cruz, né? Por isso que lá só vai ter louvor a Ele em nome de Jesus, amém? Isso aqui é muito forte, né? A crucificação, a entrega de Jesus não é só coisa de Quaresma, né? Ou Natal ou Páscoa, né? Mas todo dia eu tenho que lembrar que os homens falharam,
Os anjos falharam, porque o anjo não adiantou confortar ele. Ele ficou mais agoniado ainda. Né? E graças a Deus, né, irmãos, que Jesus não falhou. Ele vem a ser a eterna causa de salvação para todos aqueles que lhe obedecem. Glória a Deus. Amém? Então, ele é o nosso exemplo de oração. Amém? Deus abençoe você de casa. Medite um pouquinho mais em nome de Jesus.